Oi, pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje, então, vamos conversar a respeito da Agenda 4, que vocês estão nesse momento, tá? Fazendo, né? A atividade dessa semana, deixa eu até mostrar para vocês. É um simulado, tá? Então, através de perguntas sobre o SQL, vocês vão responder o quanto estão compreendendo, né, de SQL, se estão entendendo como ela funciona, acima de tudo. Temos a apostila, né, a apostila dessa semana ela está se aprofundando em SQL, então, nas agendas anteriores focamos muito em como elaborar um bom projeto, relembramos como funciona mapeamento, inclusive, né, e a última agenda, agenda 3 que foi entregue essa semana, encerrou essa semana, ela foca também em vocês identificarem corretamente os relacionamentos, né, um ponto que muitos apresentaram dúvidas. Até, digamos assim, eu vi muita facilidade com criação de tabelas, mas eu vi dúvidas em relação aonde ia ficar a chave estrangeira, né, lembrando a todos que a chave estrangeira é a chave primária de outra tabela, ok? Então, vamos aproveitar e comentar um pouco mais da Agenda 3 e trazer conceitos novos, que vocês estão aprendendo também na Agenda 4. Então, a Agenda 4 traz para vocês mais do Workbank. Então, nesse momento, a gente não está usando mais o PHP Admin, a gente está usando uma interface gráfica mais agradável, inclusive, né, que o PHP Admin. E aqui ele pede, né, que você comece a praticar os comandos inset para popular a tabela, né, que uma tabela vazia não serve para nada. Aqui também você vai começar a praticar o select, né, que são as consultas, então através desse comando select asterisco from com urso, vocês conseguem ver todos os dados preenchidos da tabela curso. Também temos inset, temos mais, né, de como usar o Workbank, um vídeo, né, para vocês se aprofundarem, e também o comando update. Então aqui já começa a etapa de comandos avançados, tá bom? Vou deixar ela um pouquinho quieta, ó, com vários exercícios para vocês praticarem. Aliás, eu recomendo fortemente que vocês peguem esse exemplo da apostila, ainda mais essa semana que a atividade é simulado, então é uma semana onde vocês ficam mais tranquilos. Olha, não tem que fazer correndo, tirar print, mandar na atividade. Não, faz com calma. Pega a apostila, lê com calma, né? Aqui ele dá o comando para você selecionar, testar, tá? No seu Workbank. Tá, então tente reproduzir os exemplos que a apostila traz, porque o SQL, né, com programação, quanto mais você praticar, melhor vai ser o entendimento, dele, né, de como criar um banco de dados relacional. Então, todo mundo entendido isso, né, vamos então praticar. Lembrando que o Workbank, gente, ó, eu preciso do Chup, então não tira o Chup não, tá? Ele permanece aqui no nosso computador, ele já está ativado, então aqui já está aparecendo a porta que ele está rodando, o MySQL, ó, a porta que ele está rodando, 3306. Então, antes de abrir o Workbank, tenha certeza que você abriu o Champ e você clicou em Start para iniciar tanto a parte quanto o MySQL, tá bom? Eu já estou com o meu Workbank aqui, né, e algumas coisas que eu quero aproveitar e comentar com vocês a respeito do exercício passado, o exercício que envolveu a imobiliária João de Barros, né, os erros mais comuns que vocês apresentaram na atividade, tá? Então, deixa eu abrir aqui o script, ele já está aqui, tá bom? Acredito que a maioria entendeu
bem essa parte de restrições, tá? Não vi grande dificuldade em vocês entregarem tabelas sem chave primária, tá? Então isso foi excelente, gente. Só vi dificuldade mesmo de aonde colocar a chave estrangeira, tá? Deixa eu localizar. Também o que que era importante nessa atividade e eu considerei na correção. Se você criou todas as tabelas necessárias, né, se no contexto da descrição do enunciado, você identificou todas as tabelas, qual ordem que você criou, a ordem é importante, tá? A ordem tanto de criação quanto exclusão, ela é importante, tá? Ainda mais quando tem a definição de chaves estrangeiras, se uma tabela é chave estrangeira de outra, primeiro, né, eu vou ter que apagar a tabela que possui chave estrangeira para depois apagar a tabela, né, original, tá? Porque senão vai dar um erro de chave primária, tá bom? Então, isso eu vi, poucos erros, aliás, eu nem peguei tanto no pé, né? Eu me importei mais se vocês criaram, né, todas as tabelas solicitadas. O que mais que é interessante comentar? Os relacionamentos, tá? O relacionamento, um condomínio possui vários apartamentos. O que que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você precisa identificar onde vai ficar a chave estrangeira, tá? Então, o que que era importante depois que você identificou as tabelas, criou elas, ó, colocou aqui os atributos, colocou os tipos de acordo, tá? Então aqui, ó, nome, varchar, né? Por que nome é varchar? Porque vai receber texto. Como aqui não está definido somente nome, se compreende que pode ser adicionado sobrenome. Então, vou falar assim, um espaço grande para o nome é importante. Note null, pessoal, nós usamos em todos os campos que serão obrigatórios. Então, olha só, é um detalhe que alguns pecaram aí, tá? De não usar o not null. Não que era obrigatório o uso, mas é uma boa prática. Se eu identifiquei que nome é obrigatório, então eu já adiciono not null, tá bom? Endereço, telefone. Telefone tem, né, o uso vou falar de paredes para o DDD, né, o tracinho. Então, por essas características de máscara, o telefone está aqui como Warshai, não somente como número. Característica também que possui o RG. Ó, o RG possui o número, possui o ponto, possui o tracinho, o dígito, né, depois do tracinho. Então, a gente nota que possui uma máscara. Muitos de vocês colocaram o RG como int, mas se a pessoa começar a digitar o número com um ponto, ela já vai dar erro no momento da exceção do banco de dados. Então, por isso que o varchar é um tipo ideal. Então, identificar qual é o melhor tipo também é importante. Garagem. Como garagem possui um tipo pré-definido, né? Então, a garagem do condomínio ou vai ser padrão ou vai ser coberta. Então, aqui foi usado o cheque, tá bom? Então, assim, estaria certo se eu colocar somente tipo, baixar 20? Estaria, tá? O meu banco ia rodar, não ia apresentar erro nenhum. Mas é uma boa prática, já que eu conheço previamente os valores que vão preencher esse campo tipo, colocar aqui. Ó, cheque, tipo in, padrão, coberta, padrão ou coberta, tá? Então, basicamente, eu estou dizendo que a pessoa vai ter duas opções para escolher. Aqui já começa a aparecer as chaves estrangeiras, então, como vocês podem ver, código, nome, endereço, matrícula do síndico, o UNIC, né, garante que não há valores repetidos, né, valores únicos, tá bom? E aqui começa os relacionamentos.
Ó, for key, matrícula síndico, tá? E a referência, né? Qual é a tabela e qual será o campo. Então, lembrando que matrícula aqui em síndico é a chave primária. Então, por isso que eu sempre digo, chave estrangeira sempre é uma chave primária de uma outra tabela, tá? Apartamento é a tabela que, no fim das contas, é o que vai mais receber chave estrangeira, né? Então, por quê? Ela vai se relacionar com o condomínio, vai se relacionar com o proprietário, preciso saber, né? Apartamento pertence a qual proprietário, né? E cada apartamento vai ter direito a uma garagem. Então, por isso que aqui tem 3 chaves estrangeiras, tá bom? Então, por isso que um ponto, importante nessa atividade foi a implementação correta dos relacionamentos, né. Então a implementação correta, né, vamos começar pelo condomínio, né, condomínio e síndico era uma relação um por um, tá bom. Então e para garantir que um síndico não esteja associado há vários condomínios, deixa eu pegar a tabela condomínio aqui, né, respeitando a regra do problema, que foi colocado o atributo único. Então era um segredinho aqui, único, entendeu? Nem todo mundo conseguiu identificar. Identificou a chave estrangeira, mas o único, ele garante, né, que um síndico não esteja associado a vários condomínios, mas assim, cada condomínio vai ter um síndico e ele é exclusivo daquele condomínio. Também vocês podem notar a relação do condomínio e apartamento. Então, um condomínio pode ter vários apartamentos. Então, por isso que, eh, o no mapeamento, né, a chave estrangeira, ela vai ficar no lado N. E qual é o lado N? Apartamento. Um condomínio, N apartamentos, tá? Então lembra sempre, em no mapeamento, a chave estrangeira em relacionamento, de um para N, fica do lado N, né. O apartamento é também um para N. O apartamento pode ter, mais de um proprietário. A garagem, apartamento pode ter várias garagens? Não no nosso problema, tá. Então, aqui no caso, o apartamento também é um por um, tá. Então por isso que a garagem está aqui e olha a observação do único novamente. Ó, número garagem tá aqui como único, tá bom? Tranquilo, pessoal? Espero que sim. Aliás, só comentando por fim, né, isso daqui se chama um enum, tá? Eh, que ele é usado, né, para limitar valores. Aliás, né, a gente pode usar o enum para limitar os valores ou cheque, dessa maneira, tá bom? Então, pessoal, foi feito isso. Na avaliação da atividade, já foi corrigida, já foi retornada para vocês. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar um correio tech, que eu retorno, a mensagem para vocês. E foi isso que eu procurei avaliar, né? Como se vocês realizarem a identificação das entidades, principalmente, né? Criar as entidades com chaves primárias. Garantir os relacionamentos, né, através das chaves estrangeiras, implementar esses relacionamentos e praticar, né, vou já começar a usar bem o SQL, entender, né, para essas coisas aqui, e essas palavras, varchar, create table serve para quê? Então, esse script aqui eu já executei através do nosso querido raiozinho do Workbench, tá bom? E ele está criado aqui, né, imobiliária João de Barro, tem aqui, as tabelas, condomínio, garagem, está tudo criado aqui, tá bom? Um exercício bem interessante. Agora falando um pouquinho da agenda 4, né, agenda 4
Vou aproveitar esse exercício, aliás, eu recomendo que vocês também façam isso, né, aproveite o exercício passado, que vocês já estão com as tabelinhas criadas e continue praticando. Teve uma pessoa da turma de vocês que fez isso, me mandou inclusive os inserts, né, eu achei bacana, elogiei essa atitude dela, porque ela continuou praticando e por mais que não era obrigatório, ela fez questão de mandar. Então, aqui, como vocês podem ver, eu já comecei a fazer os testes, a minha tabela, através do comando espera aí gente, aí, deixa eu dar um zoom maior, ó, através do comando select, né, ou seja, selecione, asterisco, tudo from apartamento, ou seja, selecione tudo de apartamento. Nesse momento, a gente está com nada no nosso apartamento, então eu preciso trabalhar com o inset, tá? Que vocês aprenderam a sintaxe dele da apostila. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui um inset, no apartamento, porém, para fazer inset no apartamento, eu preciso fazer inset nos outros, né. Como que eu vou incluir o apartamento se eu não tenho síndico, tá, então não faz muito sentido. Vamos começar o inset seguindo a ordem das tabelas, né. Então, ó, inset, ok, into, então aqui eu estou dizendo qual tabela. Vamos começar com síndico, e aqui eu defino os campos, ó, matrícula, né, nome, aqui eu estou dizendo quais são os campos, endereço, telefone. Esses são os campos da minha tabela. Deixa eu ver aqui, ó, síndico, ó, matrícula, nome, endereço, telefone, tá bom? Aí, por fim, eu coloco o quê? Values, ou seja, quais são os valores? E entre parênteses, eu vou colocando, a matrícula vai ser 1, o nome, entre aspas, simples, ó, vou por eu de síndico, professora Tharissa, vírgula, Rua José da Silva, número 10, fechei aspas, e nome, então coloquei nome, endereço, telefone, né. Então, como ele está como varchar, eu também vou pôr um valor aqui de telefone. Feito isso, né, fechei parênteses. E agora eu posso inserir somente um registro ou continuar colocando mais valores. Para adicionar mais valores, é só pôr assim, uma vírgula e fazer uma nova linha. Então, 2, ó, José, ó, rua tal, e aqui o número, né, do telefone. Ó, fechei parênteses. Então, matrícula, nome, endereço e telefone. Vamos executar, né, através do raizinho. Olha, ele já colocou aqui que tem duas linhas afetadas. Vamos selecionar o síndico. Ó, então aqui já está aparecendo, ó, correto, tá bom? Então o insert ele é muito fácil, ó, insira na tabela síndico, eu coloco aqui os campos dessa tabela, né, na ordem que elas foram criadas, então a ordem aqui é bem importante. Os seguintes valores, né, e aqui também os valores de acordo com as colunas que elas foram criadas, tá? Então é importante prestar atenção nesses pequenos detalhes, tá, pessoal? Que fazem diferença no site. Eu vou popular, as outras tabelas, tá? Com scripts que eu já criei.
Tá bom? Olha, a ordem da criação também é importante, como vocês podem ver. Apartamento onde deu o problema. O que que ele tá falando? Erro. Olha, ele tá falando aquilo que eu combinei com vocês. Eu não sei se deu para ver, acho que não. Deixa eu aumentar aqui, que eu quero mostrar o erro. Ó, esse foi o erro. Então, do insert, ó, ele tá falando de chave estrangeira, tá? Então, por isso que eu tenho que alterar, né? Aliás, umas coisas que eu achei interessante no script de vocês, que vocês colocaram boas práticas no sentido, usando if, not, this. Então, ou seja, só faça o insert, cria a tabela, e aqui vocês podem aproveitar essa ideia. If, not, this, né? Criar um select, né? Então, aqui você pede select, então, e valida, né? Se não tiver nenhum registro nessa tabela, então você está fazendo essa checagem, você faz a inserção. Caso contrário, não faça, para não gerar dados duplicados. Porque eu posso muito bem gerar um código aqui, né? Ou, por exemplo, aqui, né? Coberta, aqui não é um bom exemplo, porque aqui está certo, né? Mas aqui no proprietário, de gerar de novo Ana Martins, com outro código, não tem nada impedindo, né, isso de acontecer, tá bom? E deixa eu ver o que faltou. Aqui, nada, um erro de sintaxe. Certinho. Vamos ver se já tem alguma coisa aqui. O síndico, proprietário. Ah, é legal também falar. E ver como que, ó, algumas tabelas foi pulou. Eu ainda não arrumei o erro, mas ó, tem tabela populada aqui. Então aqui é proprietário, vamos ver o condomínio, né? Como que ficou? Condomínio vezes 7. Cadê? A garagem. É a garagem que foi o problema. Olha, como vocês podem reparar, não houve inset na garagem, tá? Provavelmente tem a ver com os valores que eu pedi para inserir em apartamento. Asterisco from apartamento. Vamos ver, tô como situação de apartamento. Também, ó. Então, aqui eu já tenho uma noção quais tabelas deu certo e 7, né? Ó, ele já me mostrou e quais tabelas eu vou ter que rever, tá? Outro ponto também, só para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Lembrando vocês que vocês podem, não precisa selecionar sempre o asterisco from. Vocês podem trabalhar selecionando quais colunas vocês querem. Então, em síndico, o que que nós temos? Temos o nome do síndico. Então, suponho que eu queira só os nomes. Então, ó, select nome from síndico. Olha, apareceu só aquilo que me interessa, tá bom? Então, eu posso aqui delimitar a matrícula. Vamos por aqui, matrícula, vírgula, nome. Ó, já apareceu.
tá bom? E o que é mais interessante também, que a apostila fala nesse primeiro momento, né, essa possibilidade de você, eh, fazer uso, né, da cláusula where, tá bom? Então aqui eu posso selecionar, em vez de todos os nomes, eu colocar uma cláusula where, então onde nome, onde matrícula, vou pôr matrícula. Matrícula foi igual a 1, tá? Então aqui eu estou colocando uma condição com o "é", tá? Aliás, a gente usa a maioria das consultas, a gente vai usar a cláusula "where". E também eu posso, a partir da minha seleção, né, criar outros, outros selects, né, outras situações. "Ah, eu preciso atualizar o nome do síndico com a matrícula 1, porque mudou o nome". Então a gente tem o comando update, tá? Ó, update, síndico. O que que eu quero atualizar? Então eu quero atualizar a tabela síndico, onde matrícula for igual, não, perdão, eu estou falando errado para vocês. O 7 é o que eu quero atualizar. Eu quero atualizar o nome do síndico. Então, em vez de Larissa, vai se chamar Ana. Onde? Agora veio onde? Onde matrícula for igual a 1. Então, é muito normal a gente ter que fazer os selects antes de outros comandos. Então, aqui eu executei o comando select, ó, selecione nome da tabela síndico, onde a matrícula é igual a 1. Então, eu descobri quem é o nome da pessoa que está com a matrícula 1, Tarissa. E aqui eu estou fazendo o quê? Uma atualização, ó, update, síndico, então altere a tabela síndico, o campo nome para Ana, onde a matrícula foi igual a 1. Vamos executar? Ó, aqui está falando que deu certo. E agora vamos executar o select novamente. Ó, alterou para Ana. Legal, gente? E por fim, outro comando que a Agenda 4 traz é o comando delete, para apagar os campos, né, da tabela. Então eu delete, né, qual é o script dele, também muito fácil, tá? Então delete from, né, então a gente vai apagar a Ana, o síndico, acabou de ser alterado, já vai sair do nosso condomínio. Então delete from síndico, onde matrícula foi igual a, tá? Olha aqui, simples, gente. Delete from, né, tá faltando aqui o ponto e vírgula. Vamos executar. Ai, aí não vai deixar apagar. Por que ele não vai deixar apagar? Adoro esse tipo de erro, gente. Sabe por quê? É o tipo de erro que é sinal que você fez as coisas corretas, tá? Ele tá falando, ó, condomínio constraint for key, né, matrícula síndico. Olha, essa matrícula de síndico está sendo usada. Tem condomínio que está sendo associado, tá? Então, é um erro, para fazer o delete da Ana, então eu tenho que primeiro remover ela, né, da tabela condomínio, no qual ele está sendo referenciado, aí sim eu consigo apagar, tá? Então, a ordem das tabelas, a ordem de exclusão, inserção, é muito importante, acontece bastante, como vocês podem ver aqui no meu exemplo, tá? Então, são erros que eu fiz questão aqui de cometer, né, para vocês terem uma noção de qual mensagem que pode aparecer para vocês e como vocês resolvem. Resolve com a ordem
correta, tanto inserção quanto condomínio. E se esse erro apareceu, é sinal que a criação das tabelas está bem feita, tá bom? E é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Então, esses são comandos para vocês praticarem. Olha, eu estou praticando em cima do exercício que vocês fizeram da Agenda 3, então fica a minha recomendação para vocês fazerem a mesma coisa. E também, claro, né, aproveitar aqui a agenda simulado que está aberta. Ignore essa palavra recuperação, não é recuperação, tá bom? E a recuperação está próximo, inclusive esse mês tem recuperação, gente, tá? Então fica atento lá no quadro de avisos. Então, um abraço, bom final de semana para todos. Vou encerrar essa gravação.